Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero trazer hoje um assunto que está em evidência sobre a vitória de Trump nos Estados Unidos, eleito novo presidente que assume a partir de janeiro de 2025 a Casa Branca, e nas redes sociais, na mídia, é o assunto do momento. E causa no meu coração uma preocupação em relação a alguns cristãos, o comportamento que eles têm diante de políticos eleitos ou não eleitos. E essa reflexão que eu vou trazer aqui é muito séria e importante para que você, principalmente cristão, que tem no teu coração temor a Deus e quer ter a sua vida na presença de Deus, com a sua fé no Senhor, que às vezes envolve-se com os assuntos de política que fazem parte da nossa vida de cidadão, mas que alguns acabam às vezes confundindo as coisas, e isso faz mais mal para si mesmo, mal para o reino, do que propriamente o bem. Eu abri aqui um perfil de um Instagram de um pastor que é conhecido por ser apolítico, ou seja, que não se envolve com política, que prega só o evangelho, que prega só a palavra, e consequentemente ele atrai seguidores e admiradores que vão até ele para ouvir o evangelho, e só isso. Mas como ele colocou uma imagem escrito assim: vitória, Trump é eleito novo presidente dos Estados Unidos, teve uma chuva de comentários e acabou gerando uma discussão nos comentários dessa postagem. Eu gostaria de trazer alguns, e você vai lendo e vai avaliando, vai refletindo junto comigo, porque afinal de contas, todo cristão ele tem um objetivo de agradar a Deus sobre todas as coisas e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, sem estar desviando para a esquerda ou para a direita. Teve uma que escreveu assim: vitória para nós cristãos. Outro comentário que chama a atenção vem aqui: acho interessante a postura de alguns cristãos. Quando o candidato que ele quer ganha, ele diz: foi feita a vontade de Deus. Mas quando quem vence é o candidato oposto ao seu, ele chora, se desespera, diz que o diabo está dominando a política, como muitos disseram quando Lula venceu no Brasil. Ou seja, somente será a vontade de Deus se ela coincidir com a sua vontade? Quanta hipocrisia para cristãos que ainda não aprenderam. A vontade de Deus é soberana e ganha quem Ele quer. Isso vale para o Brasil também, tá ok? A pessoa colocou esse pensamento. A pessoa disse mais aqui outra: e a nossa esperança continua sendo Jesus Cristo. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, citando um salmo. Outra comentou dizendo: incrível ver cristãos acreditando em política quando a Bíblia diz que o produto final da política é o anticristo. Aí veio comentários debaixo desse. Melhor comentário: a ideia é se apegar nas palavras de Deus, perseverar até a sua chegada, porque depois de tudo se cumprir, Jesus vai voltar. A política é um sistema sujo, não existe honestidade na política, as negociações são feitas pelos interesses. Sim, o cristão tem que estar de olho na política, mas não se sujar com ela, como vi nesses últimos tempos. Já diz a Bíblia sobre a Babilônia: sai dela, povo meu. Inclusive a igreja tem que se limpar, porque também se sujou. Outra mostra um comentário também citando a palavra: o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Ela escreve que a minha esperança não esteja nesse mundo caído, meu Pai. Outra coloca o versículo: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. A referência
também de uma palavra de Jesus. Outra faz uma crítica: não entendo a sua felicidade, pastor, quer largar a igreja e ser político? Outra pessoa disse: pastor, foi o senhor mesmo que postou isso ou foi a sua assessoria? Foi o senhor? O senhor vai se mudar para os Estados Unidos? O seu chamado para pastoreio também inclui eventos políticos? Se inclui, cadê seu posicionamento sobre eleições na Ásia, na África, na Europa? Outra escreveu: falsa paz chegando. Outro: muito bom, pastor, apoiando um cara que se envolve com prostitutas. Comentário grande aqui, olha só: péssima atitude do pastor fulano de tal, não vou citar o nome do pastor, um dos poucos que tem credibilidade ainda se envolvendo com política, sabendo que a pátria dos cristãos não é essa, sabendo que o Trump vai gerar mais guerras e mortes, tudo isso com medo de perseguição. Ué, a marca do cristão não é ser perseguido? Certas atitudes nos decepcionam, mas enfim, pastor fulano de tal não é perfeito, mas que é horrível e feio levantar a bandeira de político, é. Sem falar que isso contradiz várias pregações dele. Ah, mas eu sou contra o aborto. Ah, por favor, vocês acham que vão mudar alguma coisa? O mundo bebe iniquidade como se fosse água. O mundo vai de mal a pior. Só Cristo trará a solução, não Trump. Vergonhosa essa atitude. Será que Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, David Brenner, Hudson Taylor estavam preocupados com política? E o apóstolo Paulo, então, defendeu alguma bandeira? Apaga isso, não queira agradar a sua maior parte da membresia, decepcionando a outra. Bom, e aí foi vários comentários, várias críticas, vários pensamentos, e a minha reflexão, meu entendimento em relação a isso, que cada vez mais o ser humano, ele está caminhando para o fim de todas as coisas e a volta do Senhor Jesus se aproxima. Os eventos preparatórios para o anticristo, ele vir a esse mundo, se já não está, como alguns pensam, acontecem diante dos nossos próprios olhos. Só não enxerga quem não quer ver. Diante de pessoas que a gente percebe ficarem tão felizes, eufóricas, animadas com a vitória de um presidente em uma nação, mostra talvez como o cristianismo ele está fraco, aonde a certeza que Cristo nos dá não é o suficiente. É preciso ter em pessoas, em figuras humanas, uma esperança de que farão coisas para melhorar e assim por diante. Eu falo isso porque eu também já tive esse entendimento. E eu peço a Deus que me ajude a manter os olhos fixos nele, e como uma das seguidoras ali escreveu, os nossos olhos devem estar postos no Senhor, porque é dele que virá o socorro. Esse mundo jaz o maligno, as coisas tendem a caminhar para um destino final, mas aquele que fizer a vontade de Deus, é nisso que eu tenho que me concentrar em fazer e levar outros também a entenderem e a fazer. Aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Independente de um governo de esquerda ou de direita, os fiéis servos de Deus têm a promessa de que o Senhor o sustentará e não permitirá que a sua descendência seja malograda. Pense sobre isso. Você que até hoje talvez tem esse pequeno deslize na sua conduta de cristão, de acabar colocando uma esperança exagerada em figuras políticas. Volta-te para o Senhor, acompanhe a política, veja aonde preciso for posicionar, posicione-se, mas sem nunca jamais colocar sua esperança em qualquer pessoa, seja Bolsonaro, seja Trump, seja Lula, seja quem for. Escolha Cristo, é Ele o caminho, a verdade e a vida. Que Deus fale mais ao seu coração e te abençoe. Deixe o seu comentário aqui embaixo, e se esse vídeo fez sentido a você, encaminhe para mais um contato cristão ou dois que você tem, porque isso pode ser importante. Fique na paz, até um próximo.